a filosofia geral juntamente com a filosofia da educação, certo? Então, assim, como é que vai ser organizada a nossa aula de hoje, né? Eu sei que aulas remotas, elas são um pouco cansativas. E aí, segundo o regulamento da UFPE, eu sempre coloco mais ou menos, no máximo, 2 horas de duração da aula, certo? Porque após isso, a gente já tem uma dispersão e tudo. Ok? Então, primeiramente, eu vou explicar sobre como está estruturada a minha disciplina, certo? Principalmente a questão das atividades, e, posteriormente, a gente vai começar o nosso assunto. Primeiramente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia geral, e na próxima aula remota a gente vai trabalhar especificamente com a filosofia da educação. O nosso objetivo da nossa disciplina é exatamente fazer vocês pensarem um pouco mais, né, ter esse senso mais crítico com relação às situações cotidianas que a gente vai encontrar em sala de aula, certo? Então, assim, eu vou fazer o compartilhamento da tela para vocês, mostrando como ficou estruturada a disciplina, para tentar explicar algumas coisas, e posteriormente eu vou dar alguns spoilers para vocês, principalmente com relação à prova, certo? Então, vamos lá. Pronto. Vocês estão visualizando, né? Então, assim, tudo que vocês tiverem dúvidas com relação à disciplina, certo? Vocês podem entrar em contato com o tutor, certo? Da disciplina de vocês. Só um minutinho, porque como tem gente que quer entrar na chamada, e aí eu tenho que ficar indo para um lado e para o outro. Deixa eu voltar de novo. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Pronto. Vamos lá, voltando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o tutor. Caso vocês queiram conversar comigo, que é a professora da disciplina, certo? Vocês podem conversar comigo no fórum Tira Dúvidas, certo? Ok? Quando vocês forem no fórum Tira Dúvidas, certo? Que tem aqui, ó, fórum Tira Dúvidas. Vocês clicam, aqui tem o fórum avaliativo e o fórum Tira Dúvidas. No fórum Tira Dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim, se vocês quiserem que eu tire alguma dúvida de vocês, certo? E aí, mais ou menos, até 24 horas eu respondo vocês, tá bom? Certo? Então, vamos para as atividades. A primeira atividade avaliativa, na organização da disciplina, né, eu coloquei um fórum avaliativo. Eu já percebi que muitas pessoas já responderam esse fórum avaliativo. Eu só quero instigar vocês exatamente ao que realmente eu quero. Então, aqui nós temos um enunciado, né, falando sobre a questão da educação, né, que nós sabemos que a educação, ela é um dado humano, é resultado da construção cultural, que nós necessitamos realmente, né, ter esse processo educacional, e é uma construção coletiva, né? Então, nós precisamos uns dos outros para fazer essa questão da educação. E aqui eu coloquei alguns questionamentos, né? Quais são os valores envolvidos na educação? A quem compete educar? O Estado tem o direito de educar? Quais os compromissos e limites do educador? E quais são as finalidades das instituições educacionais? O papel da família, do Estado e da Igreja quanto à educação. Nós sabemos que hoje em dia, né, esses papéis, eles estão muito mudados, né? A gente sabe que hoje em dia, quem trabalha na educação, por exemplo, como eu trabalho na educação, principalmente na educação básica, nós sabemos que algumas pessoas não querem cumprir os seus papéis e estão colocando todos esses papéis para o professor, para a escola, certo? Então, aqui neste caso, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um comentário, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu coloquei. Diante disso, discorra um breve comentário de no mínimo 5 linhas e no máximo 20 linhas,
certo? Então, não precisa você estender muito, é um comentário a respeito desses questionamentos que eu coloquei para vocês, certo? E, posteriormente, você vai fazer um comentário, né, da publicação de algum colega da sua turma, né? Mas esse comentário, gente, não é só valeu, obrigado, muito bem, parabéns. Não, eu quero que você, além de você parabenizar pela escrita do colega, né? Também fazer um comentário a respeito disso, tá bom? Professora, no mínimo quantas linhas? Gente, é curto, é pequeno, certo? Então, se você escreveu no seu comentário até 20 linhas, no comentário do colega, você coloca no máximo 5 linhas, certo? Desde que você, né, parabenize e faça um comentário, né, reforce aquilo que ele comentou, certo? Então, só para lembrar, as datas eu não posso alterar com relação à questão do fórum, certo? Nenhuma das atividades também, porque nós seguimos um calendário, e nesse calendário, certo, já está tudo bem apertado. Então, eu não posso fazer prolongar os prazos. Então, eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Então, o fórum, ele fez a abertura no dia 15 de setembro, e ele vai até o dia 5 de outubro. Então, a gente tem um tempo, um prazo, assim, bom para que você possa fazer. Só lembre-se que esse comentário tem que ser de 5 linhas, no mínimo, e o máximo 20 linhas. E evitar, certo? Quando a gente faz um comentário, nós queremos a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês, essa criticidade de vocês. Então, cuidado para não ficar muito preso aos comentários, por exemplo, dos autores, tá bom? Ok? Vamos agora para as nossas atividades. Eu dividi as atividades em 2 atividades. Eu chamo de tarefas, certo? Não sei se os outros professores chamam, mas eu gosto de chamar de tarefas. Nós temos a tarefa desafio número 1 e o desafio número 2, certo? No desafio número 1, na aula presencial de vocês, o tutor ele vai reforçar, certo? A respeito desse filme, certo? Ok? Então, esse filme. Professora? Oi. Tem alguém. Ah, É porque. Não, vou até explicar. Se vocês escutarem um latido de um cachorro, não medo. Tá bom? Não, eu estou falando sobre isso. Eu tenho um aqui também. Não, eu estou falando que tem alguns alunos querendo entrar aí. Não, mas não apareceu aqui, não. Já autorizei. Todos Tá que bom. estavam entrando, já autorizei. E o cachorro a gente vai deixar no nosso fundo musical, tá bom? Porque eu não posso, né? Então, enfim, vai ficar latindo. Vamos lá. Vamos para o primeiro desafio. Eu coloquei um filme para vocês, certo? E esse filme tem o link aí, que está no YouTube, certo? Que é o filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, né? E o que eu quero que vocês façam? Primeiramente, se vocês observarem, aqui do ladinho, no arquivo em anexo, eu tenho um arquivo que é um modelo de como vocês podem seguir a resenha de vocês, uma resenha crítica. Então, o que eu quero que vocês façam? E na aula presencial, o tutor ele vai reforçar os pontos que eu quero que vocês trabalhem nessa resenha, já que o término do prazo do desafio é no dia 30/9, então vai dar tempo. Qualquer coisa, certo? Então, se você está fazendo o seu e está com alguma dúvida, deixe, né, para o sábado que vem, que o tutor vai tirar a dúvida de vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês precisam ler a apostila para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão da filosofia, né? Então, vocês vão pontuar exatamente a questão da filosofia política, a filosofia da educação, a questão social, que vão aparecer no filme, certo? Então, eu não quero que vocês contem a história do filme. Eu até coloco, eu não quero que vocês contem a história do filme, não precisa. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo crítico, pontuando a função da filosofia e do filosofar na vida cotidiana e sua relação com outras disciplinas intelectuais, certo? Então, vocês vão pontuar exatamente essa relação da filosofia, da educação e da filosofia geral, né? E o filme.
Professor, eu posso fazer uma relação, pegar um trecho que eu achei interessante do filme e correlacionar com a filosofia? Pode. Porém, não é para contar sobre o filme. É só para falar o que você entendeu, seu entendimento a respeito do filme com a filosofia. Certo? E professora? Pode falar. Tem que ser duas folhas? Duas laudas. Duas laudas. Uhum. É o mesmo que folha, né? Isso. Quando eu falo laudas, eu estou falando só do verso, só da frente, certo? Não é o verso, só a frente. Então, se fosse para contar frente e verso, seria uma folha frente e verso. Ok? Então, você pode começar. O filme, né, Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, fala porque nesse filme, né, falando um pouco sobre o spoiler, ele é um menino que a mãe dele não sabe ler, mas ela instiga o filho, né, a estudar, entendeu? Então, a gente está falando sobre essa questão do senso crítico, né? E só depois que ele descobre que a mãe dele não sabe ler, que tem todo um processo, certo? Que é exatamente a realidade de muitos alunos na educação brasileira, né? Que a gente sabe muito a respeito disso, certo? Então, duas laudas que eu estou falando, certo? Não faça mais do que isso, não. Professor, eu vou fazer mais. Não, não precisa fazer muito, não, porque os tutores precisam ler todos esses trabalhos. Então, se você estender, né? Então, eu coloquei no mínimo duas, e no máximo 3. Tá ótimo. Tá bom? Ok? E aí, na aula presencial, o tutor vai falar sobre isso e vai dizer para vocês quais são os pontos principais que vocês vão trabalhar. Esse trabalho, ele vale 5 pontos, certo? E o outro desafio é fazer um mapa mental do capítulo 3, lá da apostila básica, que está lá no sistema de vocês, no SIGA. Certo? E aqui tem um modelo de mapa mental, certo? O mapa mental, o que é o mapa mental? Vocês podem fazer no Canva, pode fazer no Word, certo? Vocês vão colocar esse título que tem aí, o pensamento moderno e contemporâneo e a educação bem no centro, ok? E aí, aí vocês vão puxar ramificações, setinhas, e vão colocar palavras que representam o texto, que são as palavras-chave. Só isso. E aí vocês vão encaminhar para o sistema. Ok? Vocês não vão escrever texto, não, é só palavras. Sendo que o título fica bem no meio. Ok? A outra coisa é com relação à prova. A nossa prova regular, ela está programada para o dia 18/10. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa semana que antecede a prova, porque eu vou colocar em notícia os principais assuntos para estudarem. Certo? Então, por exemplo, eu quero que vocês estudem um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. Pronto. Por que eu coloco isso? Porque vai cair uma questão sobre isso. Então, se a minha prova tem 10 questões, 8 questões, elas são objetivas, ou seja, todas de marcar, e 2 subjetivas, certo? Então, eu vou colocar aqui, basicamente, 7 a 8 questões que poderão cair. Não a questão completa, mas a temática que vai cair, certo? O assunto principal que vocês precisam focar. Então, na semana que antecede a prova, pode conferir aqui no SIGA, que vai ter essa dica para vocês, tá bom? Sempre as minhas turmas, eu sempre coloco dicas da minha prova, certo? Na semana que antecede a prova, ok? É como se fosse um spoilerzinho. E agora a gente vai para a nossa aula em si, tá bom? Eu chamo de spoiler. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eita, que meu digníssimo hoje vai até as horas. Bom dia. Porque assim, gente, eu sei que vocês estão no curso superior e a gente precisa entender
professor precisa entender também que a logística do aluno também é complicada, certo? Então, eu sempre gosto de analisar isso. Eu já dou um tempo no ensino superior, então eu sei mais ou menos como é que funciona o processo. Então, eu fui ajustando a minha didática, né, de acordo com a logística dos meus alunos, certo? Então, a gente sempre se organiza dessa forma. E sempre deu certo com os meus alunos. Então, acredito que vai dar certo com vocês, tá bom? Se todos fizessem assim, seria bem legal. É porque nós somos da pedagogia e nós somos diferentes. Mas vamos lá. Vai dar certo. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso assunto de hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje com a jornada da razão filosófica, ok? Ah, outra coisa, lembrando também, essa aula vai ficar gravada e aí, posteriormente, eu vou colocar no Siga para vocês, tá bom? Tá certo? E, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Pode mandar mensagem para mim, certo? Terminou as atividades, verifique se sua nota está lá. Se não tiver, me mande uma mensagem lá no fórum Tira Dúvidas que eu respondo vocês. Então, vamos lá. Só não é na mesma hora, porque a professora também trabalha em outros lugares. Nós vamos trabalhar hoje sobre a questão do pensamento mítico ao racional, certo? Esse pensamento mítico que a filosofia geral coloca, é exatamente os mitos, certo? Se a gente for associar a nossa realidade brasileira, nós estamos falando sobre a questão das lendas, porque muitas explicações do mundo estavam voltadas exatamente a algumas histórias, certo? Então, nós vamos do pensamento mítico, que eram esses mitos, essas lendas, entre aspas, para... Ai, deixa eu só aceitar aqui as pessoas. Que aí eu vou, saio, volto, entro. Pronto. Para a questão do racional. O que é o racional? É o pensar. Por isso que muitas pessoas não gostam da filosofia. Por quê? Porque tem que fazer com que as pessoas pensem. E hoje em dia, as pessoas elas estão assim um pouco mais... Não querem mais pensar, já que a gente já tem a nossa IA e tudo e tal, certo? Então, as pessoas elas estão cansadas de pensar e não gostam quando as pessoas questionam você. Ah, por que está perguntando isso? Ah, porque é importante no processo. E nós, professores, se a gente fosse associar a educação, isso é importante no processo, esse questionamento, certo? A gente vai falar sobre os pilares da filosofia grega, porque a filosofia exatamente surgiu, né, na Grécia. A questão da religião associada à filosofia, e a questão do legado educacional da filosofia. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre a filosofia geral. Por quê, professora? Porque nós precisamos entender como ela surgiu para chegar aos dias atuais. E na próxima aula remota, que é daqui 2 semanas, nós iremos trabalhar especificamente com a filosofia da educação. Então, a gente vai começar um pouquinho sobre a questão de quando foi que surgiu a filosofia. Então, a filosofia, ela surgiu exatamente na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., e marcou a transição crucial do pensamento mítico, porque todas as explicações, elas eram feitas através do mito, né? E aí fez essa transição entre as explicações míticas para buscar exatamente as explicações racionais, que é exatamente a questão do pensar, do pensamento crítico. Mas por quê? Mas por que isso aconteceu? Sim, mas me explique, né? Filósofos pré-socráticos como Tales de Mileto iniciaram essa jornada ao questionar isso, quero que vocês se lembrem dessa palavra, desse verbo, questionar, que é algo, né, que muitas pessoas não gostam, que é exatamente o questionar, o perguntar. Ah, pergunta demais, não? Certo? Narrativas divinas. Então, se questionava exatamente muitos mitos, se questionava muitas explicações da igreja, né, da religião, por que era isso, por que era aquilo, buscando o axé, né, a ideia principal nos elementos naturais. Este movimento fundou a filosofia ocidental, priorizando a lógica e a observação como os pilares do conhecimento. Então, nesse período da Grécia Antiga,
né? Os pilares da filosofia é exatamente a questão da lógica e da observação. Continuando. O pensamento mítico. O pensamento mítico que antecedeu a filosofia explicava exatamente o mundo através de narrativas fantásticas e antropomórficas, como a criação do universo pelos deuses gregos. Se a gente for colocar isso na nossa situação, no Brasil, por exemplo, muitas explicações, né, elas são feitas através das lendas, né? Muitas lendas, por exemplo, nós saímos agora de agosto, por exemplo, com a questão do folclore, então nós temos muitas lendas e muitas explicações. Na filosofia ocidental, né, no início da filosofia, as explicações elas eram feitas exatamente pela explicação dos mitos, certo? Então, os mitos é que diziam o que eram, como é que tinham surgido, né? Muitas coisas da vida. Essas histórias ofereciam sentido e coesão social, organizando a vida em comunidades. Por exemplo, a Teogonia de Hesíodo narra a origem dos deuses, dos cosmos, estabelecendo hierarquias e valores. Então, quando a filosofia começa, né, surge, ela vai questionar exatamente a mitologia. Ela vai perguntar, sim, mas como isso aconteceu? Certo? E aí, para ser considerada a filosofia, tem que ter a verdade absoluta, ok? E aí nós vamos chegar nessa ruptura do mítico, né, da mitologia, das lendas, das histórias, das narrativas, para o racional, a explicação realmente verdadeira e comprovada, porque para a filosofia precisa ser comprovado, certo? Então, fala exatamente da narrativa mítica, né, para a explicação racional. Sai do êxodo para a questão do Tales, que é o Tales de Mileto. Então, busca pelo Arché, princípio universal. Isso, exatamente. Muito bem, Franklin. E o surgimento da filosofia, exatamente com Jânio no século VI a.C. Então, com relação à questão do berço da filosofia. A filosofia grega floresceu a partir de um conjunto de fatores socioculturais e políticos singulares. O desenvolvimento da polis, né, e polis, no caso, exatamente é a questão do povo, né, a difusão da escrita alfabética e o intenso intercâmbio cultural, especialmente em cidades como Mileta, foram cruciais. Essas condições propiciaram um ambiente de questionamento e debate fundamental para a transição do pensamento mítico para o racional. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, né? Essa construção da filosofia até chegar na filosofia da educação. Porque eu não posso chegar falando sobre filosofia da educação, como surgiu, né? Antes de vocês entenderem realmente o que é a filosofia geral, certo? Então, veio os questionamentos a respeito dessa questão da mitologia, esse debate, esse questionamento, um debate saudável, né? Para fazer essa transição entre esse pensamento crítico para o racional. É tão tal, se a gente puder entender, os filósofos pré-socráticos, eles entendiam, né? Eles explicavam as questões da origem do mundo através dos elementos da natureza. Então, se vocês forem ler a apostila, vai ter uma parte falando sobre os principais filósofos, e vocês vão entender que a explicação do mundo estava voltada à questão dos elementos da natureza. Então, por exemplo, Tales de Mileto, ele explicava a origem do mundo através da questão da água, como elemento fundamental, né? Então, você vê muito a questão dos filósofos pré-socráticos, porque a gente vai chegar no Sócrates, que é exatamente o percursor da filosofia, porque aí chega a questão da razão, né? Então, pessoal, deixa eu ver porque você está falando, Frank, e aí eu estou em outra, eu só te responder. Assim, se
Houve perseguição? Sempre houve perseguição, mas não tão forte quanto na Idade Média, certo? Porque quando chega na Idade Média, vocês vão ver já já, vai ter exatamente o confronto da igreja, certo? E aí a gente sabe exatamente que quando tem a questão do confronto da igreja, né, principalmente da igreja católica, né, então há exatamente essa divergência de ideias e informações, certo? Então, os filósofos pré-socráticos, eles ainda estavam muito associados à questão da mitologia. Então, a maioria das explicações, certo, estavam voltadas à questão do universo. As explicações do universo estavam associadas exatamente à questão dos elementos da natureza. Deixa eu só permitir aqui a todos. Deixa eu ver se eles têm alguma pergunta. Pronto. Continuando. Outros filósofos pré-socráticos, além de Tales de Mileto, nós temos o Heráclito e o Parmênides, né? O Heráclito defendia que a essência da realidade é a mudança incessante, simbolizada pela frase tudo flui. Ele via o mundo como um fogo eterno, elementos da natureza, certo? Que se acende e se apaga, onde a luta dos opostos gera a harmonia e o dinamismo dos cosmos. Para Heráclito, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Quem nunca ouviu, né? Pois tanto o rio quanto a pessoa já são outros, ilustrando a transitoriedade de tudo. Se a gente for colocar isso nos tempos atuais, né, quando ele fala sobre a questão da mudança incessante, nós podemos também associar exatamente à questão da educação. A gente sabe que a educação ela está em constante transformação, em constante mudança. E nós sabemos que toda mudança, ela gera alguns conflitos, né? Só que a gente precisa entender que a gente precisa mudar, né? O mundo está mudando e, consequentemente, nós precisamos fazer essa mudança, né? E nós precisamos entender também essa questão da mudança, né? Por quê? Porque ela via o mundo como fogo eterno, certo? Então, quando a gente for associar exatamente a questão de Heráclito e a contribuição dele na questão da educação, nós vamos associar exatamente essa questão da mudança incessante. Nós, professores, nós estamos em constante transformação, em constante aprendizado, e nós precisamos também acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade e no mundo. Lógico, verificando exatamente cada aluno, certo? Para saber se realmente essa mudança que nós queremos realmente vai acontecer com aquele público que a gente está. Parmênides fala sobre a imutabilidade do ser, ou seja, ele postulava que o ser é uno, único, individual, certo? E aí a gente pode associar também hoje aos nossos dias, certo? Falando exatamente que numa sala de aula, por mais que nós tenhamos 30 alunos, 40 alunos, né? Porque eu tenho mais ou menos nas minhas turmas 40 alunos, né? Cada um pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, e aí que está realmente a complicação de se trabalhar em sala de aula, mas também a gente precisa entender que cada um aprende de uma forma diferente. Que cada indivíduo é um ser uno, ele é eterno, indivisível e imutável. Né? Ele argumentava que a mudança e o movimento são meras ilusões dos sentidos, pois o que é não pode deixar de ser, e o que não é pode vir a ser. Sua lógica rigorosa, como apresentada em seu poema sobre a natureza, estabeleceu a primazia da razão sobre a experiência sensorial. Certo? Deixa eu só aceitar aqui de novo as pessoas que estão saindo e entrando novamente. Continuando. Certo? Então, aqui, o Parmênides já estava começando a fazer a transição, certo? Entre a questão da mitologia, porque os pré-socráticos ainda estavam associados muito à questão da mitologia, para a questão da razão. E aí a gente vem para os sofistas. Os filósofos, né, principalmente os filósofos socráticos, o Sócrates, não gostava muito dos sofistas. Por quê? Porque, segundo eles vendiam conhecimento. E para Sócrates, a gente não pode vender o conhecimento. Certo? Então, os sofistas eram como se fossem professores que estavam andando pelas ruas, né, pelas cidades, apresentando o conhecimento filosófico, mas eles cobravam sobre isso.
E aí, né, Sócrates considera isso errado, né? Não se pode cobrar pelo conhecimento. Então, os sofistas, eles foram mestres itinerantes da retórica. Retórica é saber falar, né? Saber conversar, saber dialogar criticamente. Bom dia, professora. Não, tudo bem. Eles deslocaram o foco filosófico da natureza para o homem e a polis, introduzindo o relativismo moral e a epistemologia. Epistemologia, gente, é a teoria do conhecimento, tá bom? Figuras como Protágoras, como seu homem medida, e Gorgias explicavam essa nova abordagem. Então, por que não gostavam dos sofistas? Exatamente porque eles andavam pelas cidades, só que eles cobravam pelo conhecimento. E aí, exatamente, existe essa crítica com relação aos sofistas. E aí chega Sócrates, que é o questionador moral. Que aí muitas pessoas não gostam. Sócrates, com sua maiêutica, né, que é o debate crítico, e a ironia, mas não é essa questão da ironia, né, que a gente conhece, utilizava o diálogo, que é a conversa, certo? O diálogo não é a briga, é o diálogo, para extrair conhecimento e verdade dos seus interlocutores, que são as pessoas. Sua máxima, conhece-te a ti mesmo, guiava a busca pela virtude via razão, opondo-se aos sofistas. Este método, como no diálogo com Eutifron, promovia o autoexame crítico e a ética. Se a gente for associar isso ao campo educacional, né, essa importância de Sócrates é exatamente essa questão do diálogo, né? Nós queremos que vocês, né, futuros professores, porque vocês estão fazendo licenciatura em computação, possam saber realmente conversar, dialogar de forma crítica, certo? Então, exatamente essa questão do diálogo. Lembra que vocês também têm a questão do conhecimento. Então, se vocês têm o conhecimento, vocês poderão saber utilizar esse conhecimento a favor de vocês, certo? Então, não ir para a briga, de fato. Nós temos Platão, né, que aí são os filósofos, né, posteriores, propôs a teoria das ideias, distinguindo o mundo sensível, né, do mundo inteligível. Né? Então, sai dessa sensibilidade para a questão da utilização da razão. Então, por isso que esses filósofos socráticos, eles utilizam a razão, né, para a explicação das ideias. Para ele, a verdadeira realidade reside nas formas, como a ideia de justiça ou beleza. A alegoria da caverna ilustra a seção do conhecimento, a sombra e a essência. Então, Platão, ele mostra exatamente, desmente exatamente dessa questão da sensibilidade, né, para a questão da explicação das coisas do mundo através da razão e da inteligência. Aristóteles, né, que a gente associa muito à questão da matemática, certo? Ele faz uma crítica ao idealismo platônico, né? Fala sobre a questão do conhecimento pela observação e pela experiência, que é o empirismo, sistematização da lógica formal e fundamentou ciências como biologia e a ética, certo? Então, para ele, no caso Aristóteles, né, ele critica exatamente essa questão sensível, né? No caso, ele critica o platônico, que ele cria a explicação através da razão, e ele foca exatamente na questão do empirismo. O empirismo é focado especificamente na observação e na experiência, enquanto para Platão, ele não, a teoria dele não é focada na observação e na experiência, mas sim através da razão, a questão da inteligência. E aí chegamos, né, quando, acho que é o Franklin, que falou sobre a questão dessa perseguição. E aí a gente chega aos filósofos, né, da Idade Média, né, que aí estão associados também à questão da religião, principalmente da Igreja Católica. Então, a filosofia medieval, profundamente influenciada pelo cristianismo, buscou harmonizar a razão clássica com a doutrina da fé. Nós temos alguns exemplos, como Santo Agostinho, certo?
por exemplo, que integrou o neoplatonismo à teologia, enquanto São Tomás de Aquino sistematizou a filosofia aristotélica para fundamentar racionalmente a fé cristã. Então, a gente vai ver, na Idade Média, uma relação entre a filosofia e o cristianismo, que depois ele vai se desmembrar. Esse período representa uma razão transformada em fé, onde o pensamento filosófico serviu para a compreensão das defesas dos dogmas, né, religiosos. Então, a gente vê uma aproximação muito grande entre a filosofia, por isso que diz, né, razão, que é, no caso, a filosofia, e a explicação de alguns dogmas da igreja, né, com a questão da fé e da filosofia. E aí nós temos Santo Agostinho, né, que fala sobre a questão da razão iluminada, que vem a questão do iluminismo, onde ele fala sobre a verdade interior, Deus no homem. E aí a fé ilumina a razão para a verdade e salvação. Então, você vai ver na Idade Média, muitos filósofos, na explicação do mundo, né, na explicação do universo, muito correlacionado à questão do cristianismo, né, da fé, da religião. Então, muitas explicações, vocês vão ver a questão da palavra Deus, né, a questão da fé, porque eles estavam muito associados à fé com a razão, nessa época. São Tomás de Aquino, né, fala que da razão a serviço da fé. Então, a síntese da filosofia aristotélica e a teologia cristã. Razão como instrumento para compreender e defender verdades da fé e as 5 vias, provas racionais da existência de Deus. Então, a gente vai ver exatamente esses filósofos da Idade Média muito associado a exatamente a questão da religião em si, certo? Durante a Idade Média, a filosofia ela foi amplamente concebida como ancilla teologia, ou seja, servo da teologia. Então, muito amigo, muito próximo. Seu principal objetivo era fundamentar e defender, né, comprovando racionalmente, né, os dogmas cristãos e não ter esse questionamento, porque se questionou, né, nos pré-socráticos, então agora eles se aliaram e ninguém ia discutir a respeito disso. A razão era empregada para esclarecer e tornar compreensível, fazer com que as pessoas compreendem, né, a questão do mistério da fé com a questão da existência de Deus. Santo Agostinho, influenciado pelo neoplatonismo, propôs a máxima, creio para compreender, integrando a fé e a razão na busca pela verdade divina. São Tomás de Aquino, por sua vez, utilizou a filosofia aristotélica para construir uma síntese robusta, distinguindo verdades da fé e verdades da razão. Sua obra magna, a Suma Teológica, é um exemplo monumental dessa conciliação. Então, aqui continua falando para vocês exatamente dessa relação entre a filosofia e a fé que se aproximaram muito na Idade Média. E quais são as contribuições ao pensamento educacional? Porque todos esses filósofos que surgiram, a gente sempre precisa fazer uma associação, certo, com a filosofia da educação, né? Então, a filosofia clássica grega, como Platão e Aristóteles, estabeleceu a busca pela verdade e virtude como pilares da educação, certo? Nós sabemos que existe a questão dos pilares da educação, nós sabemos que tem as tendências pedagógicas, né, moldando a formação ética e intelectual. Eu gosto que vocês prestem bastante atenção nessa formação ética, a formação cultural, intelectual, os valores, certo? Preste atenção, essas palavras-chave, ética, valores, educação, que são importantes para você pontuar, por exemplo, lá no desafio 1, quando vocês forem analisar o filme, certo? Na Idade Média, pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, integraram razão e fé, influenciando currículos teocêntricos, né, e a valorização de estudo. Essas bases ainda informam o propósito do ensino e a formação integral do indivíduo. Então, o que a gente vai analisar aqui? Se a gente for colocar para o Brasil, certo? A gente vai ver, por exemplo, no tempo do descobrimento do Brasil, né, a influência, por exemplo, da Igreja Católica na educação,
certo? Quando vêm os jesuítas, certo? Que vêm para catequizar os índios, que na verdade não era uma catequização, né? Ensinar a educação, mas sim era um ensinamento da educação, mas que estava exatamente o ensinamento dos dogmas da Igreja Católica, certo? Então, a gente percebe muito a influência dos currículos educacionais. Se você for fazer uma análise da história da educação, né? Os currículos iniciais estavam muito influenciados pela questão da igreja, certo? O que deveria ser ensinado, o que não deveria ser ensinado, certo? E é isso. Deixa eu só fechar bem aqui meu compartilhamento. Acho que não tem mais ninguém aqui. Então, gente, eu gostaria de saber, né, de vocês, se tem alguma dúvida a respeito dessa primeira parte, que fala exatamente sobre a questão da filosofia geral. Ela não está tão pontuada assim, certo? Porque a apostila base, ela vai trabalhar especificamente com a filosofia da educação, mas o início da apostila, ela vai pontuar exatamente sobre a questão desses filósofos. Então, a gente precisa entender essa contribuição da filosofia, né, geral, nos nossos currículos educacionais, certo? Verificar, quando a gente fala sobre currículo, nós estamos falando sobre as disciplinas, né, a organização das disciplinas, das matérias que são cobradas dentro da educação básica, ou como antigamente era chamado de ensino primário, certo? Ah, muito bem, Jonathan. O Jonathan colocou não, professor. Acho que tinha mais uma outra mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. O cara que tinha colocado aqui. Pronto. Com relação à questão do... São a questão dos questionamentos, certo? Os questionamentos relacionados à questão dos mitos, certo? Se vocês... Vamos entender. A palavra filosofia significa amor ao saber, amor à sabedoria. Eu até falo para meus alunos de filosofia que não amor é aquele que a gente gosta, certo? Se a gente não gostar, não é um amor, certo? Então, amor à sabedoria, alguém que usava exatamente a razão e a observação para tentar investigar exatamente naquele época, né, os pré-socráticos, a questão da investigar o surgimento do universo. Então, eles eram considerados filósofos exatamente quando eles começavam a querer entender como surgiu o universo em si, certo? Porque todas as explicações eram voltadas exatamente para um mito, para uma narrativa. Então, essas pessoas começaram a questionar, né, indagar por que as explicações seriam exatamente através daquela história, daquela narrativa. Então, por isso que eles foram exatamente tentar entender outras narrativas, né? E sair dessas da mitologia para tentar explicar. Então, eles foram começando a se questionar a respeito disso. E aí, por isso que a gente pode associar exatamente a filosofia, exatamente a busca pelo conhecimento, a utilização da razão e da lógica, certo? A investigação da natureza e a atitude crítica, que é o que a gente quer a partir de agora. Exatamente sair dessas explicações que muitas pessoas colocam para se questionar, buscar a verdade absoluta. Lembrando que não existe uma verdade absoluta, certo? Mais alguma coisa? Pronto. O sistema educacional atual se resume à venda de conhecimento. Gente,
a gente trabalha com um sistema. Assim, eu sou contra muitas coisas da educação. Eu sou contra a prova do SAEB, aos sistemas avaliativos. Eu posso te responder exatamente dizendo que o sistema educacional hoje é como se os nossos alunos fossem produtos, certo? Né? A gente sabe, por exemplo, que os alunos são contados na merenda escolar, por exemplo, né? A gente sabe que tem um valor específico por aluno. Então, enquanto né, a política em si, as políticas educacionais, não entenderem que o sistema educacional ele só vai mudar quando a gente der realmente valor à educação, a gente vai continuar exatamente com esse sistema. Certo? Um sistema que diz que aprova os alunos, por exemplo, e que, na verdade, não é uma aprovação, certo? Onde o sistema avaliativo é feito por uma prova, por exemplo, uma prova, né? Porque a avaliação, acho que vocês depois vão ter a disciplina de avaliação, a avaliação não é prova, prova é só um instrumento avaliativo, então eu não concordo com esse processo. Então, o sistema ele é muito falho. E se a gente for analisar o sistema educacional brasileiro, aí vem a história da educação brasileira, a gente vai entender que sempre, né, na maioria das vezes, não vou generalizar, o objetivo das políticas educacionais, no primeiro momento, era ensinar o aluno só a ler e a contar. Por quê, professora? Porque a gente não quer dar muito conhecimento para o povo, porque senão ele vai entender como funciona o sistema. Então, a gente deixa, né, o sistema até determinado ponto. É tão tal, se a gente for analisar, só é obrigatório o ensino até a educação básica, ou seja, até o ensino médio. Então, o ensino superior, ele não é obrigatório, ele é opcional. Por quê, professora? Porque não se quer deter conhecimento ao povo. Certo? Enquanto não der essa valorização na educação, o nosso sistema, não vou te colocar como uma venda de conhecimento, certo? Mas eu vou te dizer que a gente precisa mudar muito, porque o sistema educacional brasileiro hoje é muito falho. Mais alguma pergunta? Porque eu sou da pedagogia, mas eu entendo o sistema, viu, gente? Então, eu não vou romantizar, certo? O sistema brasileiro, eu não vou romantizar, certo? E eu não concordo com bastante coisa, certo? Principalmente a questão avaliacional, o sistema avaliativo, certo? Mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Eu quero que o intuito da filosofia é exatamente isso, questionar, certo? Por exemplo, quando se faz essa pergunta a respeito da venda, né, se nós estamos realmente, a gente precisa entender como é o sistema educacional brasileiro, quando foi que surgiu, como era, certo? Qual é a intenção do sistema educacional brasileiro, certo? Quais são as disciplinas que têm mais valor? Vamos colocar uma situação. Hoje em dia, quais são as disciplinas que são mais pontuadas? Português e matemática. Se a gente for analisar, por exemplo, sobre as disciplinas em si, né, lá do início do sistema educacional brasileiro, era português e matemática. Então, não muda. Por que não se pontua muito a história? Por que não se coloca muito a geografia? Por que se quer tirar a filosofia? Exatamente porque vai mostrar, vai instigar o aluno a pensar. E a gente não pode, em muitas das maneiras, né, de fazer com que o aluno pense. Porque se o aluno pensar realmente, ele vai entender o sistema. Certo? Então, por isso se coloca só para aprender a ler, a escrever e a contar. Vamos lá. Em relação ao ensino, né, o EAD, como você pensa? Pronto. Vamos analisar. A educação à distância, ela é um ensino, né, a proposta da educação à distância, a proposta ela é maravilhosa. Mas toda a proposta, quando se coloca em prática, nós temos as falhas. Certo? Então, eu acredito que as falhas do sistema do EAD é exatamente o acompanhamento. Certo? A gente precisa acompanhar, a gente precisa entender os feedbacks. Porque se a gente deixar
tudo andando da melhor forma possível, entre aspas, se a gente não tiver acompanhamento, não funciona. Certo? Então, o que está acontecendo na EAD? É que está se abrindo vários cursos, porém a gente não vê o acompanhamento. Então, por isso que a gente tem as falhas. Não é da mesma forma, por exemplo, do sistema presencial, porque o sistema presencial tem muitas falhas, certo? Mas, exatamente, talvez há um acompanhamento. Eu acredito que na EAD a gente tem essa falha exatamente do acompanhamento, né, por parte do sistema, para entender o que está dando certo e o que está dando errado. E também ouvir e escutar professores e também escutar alunos. E sair dessa avaliação muito metódica, que pede para o aluno avaliar como foi a disciplina, avaliar. A gente seria interessante também escutar os alunos também para saber o que precisa mudar, o que precisa melhorar, certo? Porque nem tudo é ruim, né? E nem tudo é bom. Então, a gente precisa escutar. E a gente não há essa escuta nem por parte dos alunos, às vezes não tem por parte dos professores em si. Então, eu acredito que precisa mudar. Com relação à questão da EAD, do curso de computação, eu acredito que a gente teve uma melhora bastante, porque essas aulas remotas que surgiram, né, que não tinham e agora tem, porque se mudou, o sistema mudou também, né, ela é interessante. Mas a gente precisa, talvez, fazer alguns feedbacks para saber o que precisa mudar, porque eu preciso entender que EAD não é presencial, certo? E aí eu preciso fazer essa correlação, certo? Mas é igual, por exemplo, a questão da saúde no município, que às vezes tem vários programas. Do que adianta criar vários programas se não há acompanhamento? Por isso que às vezes há um desvio, exatamente porque não há essa fiscalização, certo? Mais alguma pergunta? Às vezes, assim, vixe, a professora era toda... Queria ir para os polos, minha vontade, certo? Eu já fui para Castelo, já dei aula, queria muito, porque quando eu vou para polos, né, quando eu vou dar aula presencial nos polos, e aí eu mostro algumas metodologias para os alunos, certo? Algumas didáticas para os alunos, porque a gente precisa entender que não basta ter o conhecimento, a gente precisa saber utilizar esse conhecimento em favor dos nossos alunos, certo? Então, é exatamente isso que a metodologia, quando vem as metodologias, as didáticas, o objetivo nosso, né, no caso meu, de professor de didática também, é exatamente mostrar para vocês como trabalhar com os alunos, as formas de se trabalhar com o aluno, porque não basta você ser o detentor do conhecimento, você precisa saber usar o conhecimento. Como assim, professor? Quantas vezes você já falou essa frase? Eita, aquele professor sabe muito, mas só sabe para ele, não sabe repassar. Certo? Por quê? Porque não tem uma boa didática. Didática é saber utilizar o conhecimento. Precisa identificar os alunos da melhor forma, exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Eu dou aula para os alunos do 6º ao 9º ano. E eu dou aula de protagonismo juvenil, que é uma das disciplinas que surgiram nessa nova mudança da BNCC. E eu estou trabalhando vou fazer um desfile, né, com a questão da sustentabilidade com os meus alunos. E todo mundo está participando. Então, a direção da escola, por exemplo, fica surpresa com relação à questão de como eu faço para os alunos participarem. Então, isso vai depender de quê? Do que eu preciso parar para planejar, que é o planejamento, entender como são os meus alunos, entender qual é a proposta e sair desse metódico, que é a educação, né? Onde os alunos só ficam dentro de uma sala, com as paredes, né? Tudo fechado, se dá conteúdo, repassar conteúdo. Agora mesmo nós estamos nesse negócio do SAEB, é só conteúdo, e a gente não vê o aprendizagem do aluno. Então, a gente está saindo da finalidade da educação, que é, né, fazer com que os nossos alunos aprendam, né, de forma prazerosa, para a questão simplesmente de inserir, né, assuntos para os alunos dizerem que eles aprenderam. Na verdade, eles não estão aprendendo, na maioria das vezes, nada. Só decorando às vezes, no caso. Deixa eu só ter mais uma pergunta aqui. Em relação à metodologia de ensino sobre a EAD, digo, a forma como é passado os conteúdos. Alunos que só dão o básico e deixam nos virar. Então, acomodar das formas de informação que tem na internet, YouTube, exatamente. Certo? Não tiro.
Por isso que eu lhe disse que a gente precisa exatamente da fiscalização, certo? E dos feedbacks de vocês, certo? Então, a gente precisa... Lá vem eu fazendo a movimentação do negócio, certo? Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Mandar mensagens, olha, gostaríamos, né, que tivesse isso na disciplina, nas outras disciplinas, para que a coordenação possa sentar com os professores para fazer uma análise a respeito disso. Então, se os alunos também não derem feedback, também para a coordenação, a gente não há essa mudança, porque às vezes, lembre-se que a mudança também, às vezes, tem professores que não querem mudança, tem professor que fica sempre com a mesma metodologia, com a mesma didática para sempre. Né? Eu conheço vários professores, por exemplo, onde eu trabalhava, que só queriam ministrar a mesma disciplina durante 10, 12, 15 anos. E não é assim. Por quê? Porque o conhecimento ele está em constante mudança. E a sociedade ela está mudando também. O Vitor colocou assim, os professores cobram... Não, desculpa, tem outra pessoa que colocou. O professor de educação esse ano está ainda mais engessada, pois o que tem que ser trabalhado exatamente a matéria. Exatamente. E aí vem a questão de não reprovar aluno, porque se reprovar aluno, por exemplo, na educação básica, a nota cai, então os alunos já sabem que esse ano, por exemplo, eles não vão ser reprovados, certo? Então o sistema está dessa forma. Eu sou contra demais, certo? Não gosto. Já falo várias vezes sobre esse sistema. Enquanto não mudar esse sistema, voltaram para essas provas padronizadas e onde o aluno só marca uma questão, às vezes a gente sabe que tem aluno que vai bem em todas essas provas, mas pode ser que no dia dessa prova do SAEB ele pode estar doente, ele pode estar com algum problema emocional e vai se sair mal. E aí ele vai, né, ser analisado através daquela prova daquele dia. E a gente precisa analisar nossos alunos pelo ano todinho, certo? É pela constância, certo? E não por uma prova só. Por isso que quando eu faço as minhas atividades avaliativas, eu analiso o aluno durante todo o processo, porque a avaliação é um processo contínuo. Tem tantos autores que falam sobre isso. A avaliação é um processo contínuo, certo? Mas, quando chega no sistema, o aluno ele é analisado por uma prova. Então, aquilo que a gente estuda na academia, que no caso é a universidade, a faculdade, ela se contrapõe quando chega no sistema educacional. Os professores cobram esforço dos alunos quando nem eles dão exemplo disso. Pois é. É muito complicado, certo? Então, a gente precisa se organizar, se planejar. Por exemplo, essa disciplina que eu organizei para vocês, eu já tinha organizado todo o processo. Então, a gente precisa também mostrar exemplo do que adianta eu cobrar dos meus alunos se eu mesmo não faço isso. Então, não adianta eu cobrar inúmeras atividades para os meus alunos se eu sei que eu não vou fazer essa correção. Certo? Por isso que eu tenho que pensar, parar para planejar e saber qual é a melhor metodologia, qual é a melhor atividade para os meus alunos. Mais alguma pergunta? Obrigada, viu, Antônio? Pois vamos só organizar, né, a nossa logística. Eu até falo sobre logística, né? Eu acredito também que as aulas precisam também ser pensadas. Tem disciplinas que vão colocar aula hoje, por exemplo, à noite, eu acho assim, incompreensível, porque no sábado todo mundo está cansado a semana toda, então só sábado pela manhã a tarde está ok, à noite a gente já tem que deixar para os alunos descansarem, mas enfim, vamos entender a logística. Hoje, essa semana, ninguém nem olha. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Essa semana, vocês vão se organizar para tentar assistir o filme, todo o processo. É um filme maravilhoso, viu, gente? E aí, quando for no sábado que vem, que é aula presencial, infelizmente eu não posso ir. Queria ir muito para algum polo, mas a questão financeira não está levando, porque os professores eles são direcionados de acordo com a ajuda de custo, então não temos ajuda de custo para levar nós, professores, mas seria maravilhoso. Vocês iam me adorar, viu? A gente já ia começar com dinâmica, eu adoro dinâmicas quando vem no presencial, certo? Mas, enfim. E o que a gente vai fazer? Então, eu vou orientar os tutores
certo? É o seguinte, nessa aula presencial, eles vão focar exclusivamente para tirar as dúvidas sobre o desafio 1, certo? Então, eu vou orientar para eles, eu vou passar todas as orientações que deve ser pontuado, certo? Nesse desafio, né? Quais são os pontos que devem ser trabalhados com eles. E em todos os polos eu vou fazer essa orientação, tá certo? E aí, quando for no sábado, eles vão fazer sobre isso, tá bom? E não me peça para fazer prorrogação. Então, organize tudo e não deixe para a última hora, para o último momento, porque geralmente, certo, o SIGA, quando chega no último dia para entregar alguma atividade, ele sempre dá algum problema. Então, dica da professora Cleidiane, nunca deixe para a última hora, certo? Ok? Mais alguma dúvida, alguma lamentação, certo? Estamos aqui. Não? Então, vamos lá. Nos falta um pouco de tempo, geralmente fica para a última hora. Mas se eu te disser, Breno, que vai piorar, certo? Então, por exemplo, meus alunos de TCC, né, que estão lá desesperados, porque vão fazer TCC e tudo, já estão desesperados. Aí eu digo assim, qual é o tempo que você tem? Ah, professor, só tem um tempo à noite, então você vai ter que fazer à noite, certo? Gente, tudo é organização, certo? E nem tudo na vida, eu aprendi muito, né, nessa minha jornada como professora, que tem momentos na nossa vida que a gente quer pegar tudo. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, certo? Hoje em dia, eu analisei a minha vida e digo, não quero mais isso para minha vida. Então, eu peguei e estou cuidando também de mim, porque a gente precisa cuidar da gente, do nosso corpo, certo? Da nossa mente. Então, não adianta todo o dinheiro do mundo, né? A gente precisa estar bem de saúde. Então, por exemplo, meu trabalho não é fácil, entre aspas, eu trabalho numa área de risco, né? Aqui em Teresina, com meus alunos, certo? Que amo, adoro, sou apaixonada por meus alunos da educação da educação básica, porém, eles estão exatamente numa área de favela, onde tem facções, tem todo o processo. Então, eu chego muito cansada, né, mentalmente, né, emocionalmente, porque são muitas histórias. E aí, como eu sou pedagoga, eu gosto muito de escutar o aluno. Outra dica que eu dou para vocês, escuta aluno, viu, gente? É importante. E outra coisa, quando chega no ensino superior, os professores parecem que esquecem de escutar aluno. Quando eu falo escutar aluno, é entender também que são pessoas, certo? Então, passa por uma fase. E aí, a gente precisa entender esse processo. Então, a gente precisa entender nossos alunos também, em determinada fase, certo? E a gente precisa se organizar. Então, se, por exemplo, eu escolhi, né, fazer um novo curso superior, enfim, eu preciso organizar a minha vida, né, para isso. Então, se eu tinha 2 horas para, talvez, ficar com a família, eu vou tirar 1 hora para fazer minhas atividades e se organizar. Geralmente é isso, certo? Por exemplo, às vezes eu tiro as minhas férias um pouquinho, 2 dias, 6 dias, para organizar a minha vida acadêmica da universidade, por exemplo, dos meus alunos, para que quando chegar o tempo das aulas já está um pouco mais flexível. Mas isso é organização, é planejamento, e aí vocês vão ver isso ao longo do curso, tá bom? Uhum. E por incrível que pareça, 2 Cleide, né? Colocar Cleide como cálculo e Cleidiane como filosofia. Não se confunda, não, viu, gente? Eu sou a Cleidiane, né? Certo? Eu acho que a outra é Cleide, né? Eu não sei por que organizaram e botaram as 2 Cleide na mesma história. Tá bom? Mas vai dar certo, tá bom? Eu sou boazinha, entre aspas, tá bom? Ok? Mais alguma dúvida, alguma lamentação? Então, pronto. Então, gente, eu quero desejar um ótimo fim de semana para vocês, de bons estudos, certo? E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo lá no Fórum Tira Dúvidas, tá bom? Tá certo? Desejo um ótimo fim de semana para vocês, certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau.
Obrigada. Iya, jadi mahal, kalau kalian